Inclusive, quando eu trabalho num dia que eu estou inspirado, eu sinto que o rendimento é diferente de quando eu trabalho uma coisa assim, sem estar muito ligado assim. Tanto que eu procuro assim as partes mais essenciais deixo para fazer quando eu realmente estou assim curtindo fazer aquilo. Se você começar a fazer o violão do zero, dentro do corte da madeira, é necessário que a madeira já esteja previamente seca, o que nós chamamos de uma madeira já antiga, já velha, né? E aí, a partir do momento que a madeira está cortada, nós preparamos as peças na lixa, a média de mais um mês pelo menos, uns 2 meses no período necessário de construção do instrumento. São técnicas, né, que demandam técnicas de pesquisa, a maneira que a pessoa constrói o instrumento. Violão eu preparo os componentes todos, braço, tampo, fundo, lateral, como essa aqui, né? E chega um ponto que os componentes estão prontos, aí num dia só aquilo vira um violão. E eu gosto de fazer isso sem interromper, né? Do início ao fim, né? Começo assim, digamos, no início do dia de trabalho, meia-noite aquilo virou um violão. Quando eu comecei eu fazia assim, um violão de cada vez, mas em termos assim práticos isso não funciona. Então vou fazendo os componentes e vou repondo, né? E paralelamente sendo quase como uma outra atividade. Aí eu monto o instrumento quando já tenho os componentes, a partir de componentes prontos, e vou até o final. Aí essa etapa final dura uns 3 meses. Normalmente o luthier tradicional ele nunca tocou, né? Ou se tocou pouco. Então ele constrói para os músicos, né? De certa maneira eu também não estou mais fazendo instrumentos para mim, mas eu não estou preocupado em fazer instrumento para um determinado músico, embora quando eu construo eu gosto de ouvir a pessoa para ter uma ideia se o instrumento, assim, tamanho, tipo de resposta para a pessoa, para quem eu estou fazendo. Mas basicamente eu busco ainda chegar a fazer um instrumento que eu gostaria de ter se eu tocasse. Você ouve música quando você trabalha? Sim, o tempo todo. Eu acabei de ganhar de presente a coleção completa da obra de Bach. São 155 CDs, então ultimamente tenho ouvido muito Bach, que eu sempre gostei muito, né? Mas não tenho hábito assim de ficar ouvindo dia e noite só Bach, mas eu assim, tô curtindo essa coleção, né? Esse negócio dos luthiers brasileiros, eu acho uma coisa muito positiva, porque esses luthiers estão evoluindo, né? O Sérgio Abreu meio liderando, né, essa leva de luthiers fantásticos brasileiros. E o violão brasileiro vem conseguindo uma posição importante no mundo, né? Essa evolução, esses anos de evolução, eles precisam mesmo, porque o luthier faz um violão e fala, puxa, errei aquela travessa, não está bem colada, aquele agudo não sai direito, aí ele faz um outro, troca a travessa, mas aí ficou aquele negócio da trace, daquela distância, aquele milímetro, e eles vão indo, então depois de uns 20 anos, ele começa a ter um violão que é o suprassumo dele próprio, entendeu? Então isso que é o luthier, né? Ele vai se aperfeiçoando. E a gente começa a ter hoje no Brasil violões sensacionais, né? Eu acho que o violão brasileiro, ele entre os instrumentos brasileiros, ele está num nível muito mais alto. Eu acho que o violão conseguiu avançar mais do que todos os outros instrumentos do Brasil. Então você compra um instrumento brasileiro, um Sérgio Abreu, um Tessarin, um Sugiyama, de nível internacional, quase tão bom quanto um instrumento desses importados. Em instrumentos você só realmente começa a ter uma boa noção da sonoridade, pelo menos do que eu procuro assim, da sonoridade, depois de 20, 30 anos. Nossa. E eu sempre tive por modelos, né? Os instrumentos que eram da Monina, que hoje são meus, né? Um deles é um espanhol, Santos Hernandes, que é de 1920, e o outro é um Hauser de 1930, né? O Hauser eu diria que é um instrumento maduro,
né? Mas o Santos Hernandes ainda está desenvolvendo. Olha só. Quantos anos tem? De 1920, tem 84 anos. E ainda está desenvolvendo. Ainda está desenvolvendo. Os violões que são feitos de abeto, que nem esse, eles têm um período de carência muito grande. O violão realmente começa a desenvolver o seu potencial depois de alguns anos, com 10 anos ele atinge um nível legal e, teoricamente, ele vai melhorando até atingir um patamar em que ele começa a perder um pouco de potência e tal. Seria, algumas pessoas dizem, por volta dos 60 anos de idade, alguma coisa assim. Então esse violão, na minha opinião, só tem melhorado. Eu acho isso muito perturbador, entende? Para quem toca. Eu não posso ficar de joelhos depois do violão, juro. O dia que eu ficar de joelhos no violão, eu quebro ele em 5 minutos. Entende? Eu quero ter um violão para ser usado mesmo, para sair, tomar chopp, conversar, tá? Tocar na praia, tocar para os amigos, tocar aqui. Não posso virar, não pode virar uma coisa incrível. Vou tirar um violão de joelhos da minha caixa, não, que é isso, entende? Eu tiro um compositor de joelhos. Para uma gravação eu não usaria um violão que tivesse menos de 10 anos. Bom, eu tenho vários instrumentos, né? O fleta é um instrumento que a gente sonhou a vida inteira, né? Que a gente tem alguns ídolos, né? André Segovia, John Williams, né? Que usou fleta há muitos anos e tal. Hoje ele não usa mais, por exemplo, mas ele usou muitos anos, gravou vários discos, Aranjuez, muitos concertos. O Turíbio tocou com fleta há muitos anos, né? Então são violões famosos, né? Tem alguns luthiers famosos no mundo inteiro que fizeram os violões mais importantes do mundo, né? Que participaram das maiores produções de violão. O fleta é um desses instrumentos, então você fica sonhando muitos anos, né? Eu fiquei 16 anos na fila do fleta, ele ficou pronto, eu juntei o dinheiro de uma maneira ou de outra, vendi um carro, fiz uma confusão, consegui comprar o violão, e o violão me acompanha até hoje, né? Não é esse instrumento aqui, que esse aqui é um Silva de 1935, feito no Rio de Janeiro, né? Por esse luthier, aproximadamente 1935, né? Nessa época, esse luthier fazia violões todo trabalhado, cheio de madrepérola, tem um corcovado aqui, uma borboleta de madrepérola, não é muito ecológico, né? Isso aqui é casca de tartaruga, né? Aquelas coisas. Mas enfim, é um instrumento, um violão de seresta, né? Da época. Eu tenho duas guitarras, eu tenho uma Fender Stratocaster, que quando eu vou pegar, quando eu sou chamado como guitarrista, eu sou guitarrista. Se eu sou chamado como violão, eu sou violonista. Se eu sou bandolim, eu sou bandolinista, eu sou qualquer coisa. Eu quero é tocar. Esse é aquecimento, tem no disco, nesse. Porque o violão tenor nada mais é do que um banjo sem pele. Porque esse instrumento foi inventado realmente pelo Garoto e o Dalvecchio. Naturalmente o Garoto, você sabe que ele era chamado de moleque do banjo, né? Ele tocava banjo muito bem. Esse foi o Dino que inventou, né? Esse encordoamento. Porque tem um som mais... O ataque é mais
mas o ataque é maior e a duração da nota é mais curta, então não embola muitas vezes, né? Isso é para gravar choro, né? Samba, aí fica uma sonoridade mais definida, é melhor. Embola menos, né? Se você for gravar com nylon, fica muito bom também, mas o nylon tende com a sustentação da nota é maior, dura mais, aí às vezes embola mais um pouco. Esse violão seu é um violão requinte? É um violão que a gente usa no grupo, violão um pouco mais agudo que o violão normal, né? Ele tem basicamente a mesma quantidade de casas do violão normal, né? De traste. Só que só que ele é afinado mais agudo, ele é uma quarta acima, para quem conhece, né? A quarta acima de um violão normal, como se fosse o quinto traste de um violão com cordas soltas, né? Esse som aqui no violão esse som aqui no requinte. Como se tivesse afinado em Lá. Isso, e tem, por exemplo, tem um Dó solto, que é um timbre que não tem, um Lá solto também, que é um timbre que não tem em violão, um Lázinho, né? E vai bem mais agudo, né? Vai até esse sol aqui que cada vez vai disfarçando mais, né? Mas isso eu acho que o grupo tende a ganhar com 8 cordas também, né? A extensão, né? A gente possibilitou para os arranjos, até arranjos mais, umas transcrições para piano, que a gente fez arranjo de transcrição, que precisava de uma extensão maior, a gente pôde trabalhar mais com a aquisição desses instrumentos, né? Eu acho que é um tesouro o som do violão. Porque, se você pensar bem, o violão não é um instrumento ultra virtuosístico, não é. Você pode andar rápido no violão, mas você nunca vai andar tão rápido quanto no violino, por causa do arco. E aí você pinta e borda, ou no piano também. No violão, eu acho que produzir som no violão é uma ciência extremamente complicada. Porque quando você faz qualquer frase no violão, implica que você está produzindo o som direto com as duas mãos. Quer dizer, você tem a frequência do vibrato e você tem a mão direita, que é um enigma. A mão direita é um enigma. Eu dei uma sorte incrível num certo momento da minha vida, onde eu descobri que a unha triangular, para mim, era uma maravilha. Então eu tenho unhas triangulares, absolutamente triangulares. Porque esse instrumento é muito complicado. É um instrumento complicado, porque o piano, o teclado tem notas feitas, violão não. O violão é a maneira de ferir a corda, é a maneira de pulsionar a corda, que às vezes sai batido, que eu vou dar um exemplo, depois do café eu dou um exemplo disso. Mas a produção do som no violão, para mim, ela tem que ser, antes de tudo, uma coisa extremamente expressiva. Porque o violão, quando ele canta, pianista, eu acho que já fica um pouco mais distante, não que ele não está mais distante do instrumento dele que a gente do nosso, mas eu acho que fisicamente, né, ele fica muito aqui, né, próximo aqui ao coração. Então fica quase uma extensão do corpo da gente, né? O violão, eu acho que de todos os instrumentos, o instrumento que mais está em contato com o corpo, né? E não somente isso, mas você faz o som. Se você senta num piano, o som, as pessoas têm as suas características, mas o som está meio pronto. O violão, de forma alguma, sua unha vai interferir, a forma que você pega, a força. Então, o violão possibilita mais do que uma parte física também contribui, né, para essa feminilidade. No caso, por exemplo, uma curiosidade, o violão que não é esse, mas o violão de estúdio, que está comigo há 20 anos, era um violão do Odair, antes. E hoje, assim, depois desse tempo todo, eles pegam o violão e falam assim, nossa, como esse violão está feminino.
Então é assim mesmo, tem essa interação, porque você vira uma coisa só com o que você está tocando. Porque eu estava vendo o filme do Nelson Freire, e é uma constante no filme, ele se assume como solitário porque a música é a vida dele e uma coisa não existe sem a outra. Eu estou fazendo cada vez menos, né? Eu estou muito mais viajando em informações agora. A vida do solista é horrível, é horrível. Né? Todo mundo pode pensar que não, o cara está só viajando, está lá nos grandes hotéis, mas não tem nada disso, assim, é muito solitário. Você viaja, chega, tem um concerto, sei lá, depois de amanhã em Paris, né? Aí você tem que viajar agora, né? Chegar, depois da viagem, vai para o quarto do hotel estudar, né, trocar as cordas, passar o programa inteiro solo, né, o concerto solo, toda a responsabilidade está em cima do músico. Então é uma coisa de estudo compulsivo, né? Esse negócio de estudar 8 horas por dia vem disso um pouco, né? Tem que estudar 8 horas por dia, tem mesmo. Senão você não prepara o concerto, né? Senão você não prepara o programa. Você sobe lá e não vai estar preparado o suficiente. Então tem essa coisa compulsiva de estudo, de muitas horas de estudo. Então você viaja, fica trancado num quarto, não vê nada, vai direto pro teatro, toca, vai todo mundo embora, você volta sozinho pro hotel, vai dormir, no dia seguinte tem que acordar muito cedo para ir para o aeroporto, para ir para outro lugar e continuar essa história, esse calvário, né? Quer dizer, mais solitário que isso, eu acho que não tem, né? Você tem com um monte de gente no teatro, mas todo mundo te aplaude, tudo bem, ouviu sua música, mas vai todo mundo embora para casa. E você acaba sozinho novamente. Né? Eu adoro ficar só. A solidão é muito importante para mim, então acho que eu tenho talvez essa moldura mental que funciona para a pessoa que quer desenvolver um trabalho de alto nível. O violão é um instrumento muito solitário. A música de câmara é fraca para o violão, é pouca. O repertório deixa a desejar ao lado do piano, por exemplo. Todos os instrumentos de câmara, os chamados, o violão é uma fatia mínima, pequenininha. A vida do solista é uma vida um pouco solitária mesmo. Não só porque a gente está sempre viajando sozinho, está sozinho no palco, sozinho no camarim, mas porque a gente passa o dia inteiro sozinho estudando, né? Estudando violão, ouvindo música, é uma atividade solitária, né? Mas não é exatamente uma solidão completa, né? Porque na verdade o violão é um grande companheiro, né? É um instrumento que supre totalmente a minha necessidade social, a minha necessidade de expressão, e é gostoso você poder ter esses seus momentos de solidão, porque a solidão, longe de ser uma coisa negativa, é muito positiva, né? É um momento onde você busca dentro da sua alma tudo que você tem, tudo que você é, né? E retribuir isso para o mundo. Eu estou sempre buscando aquilo que é parte de mim mesmo. Então é um processo solitário e a gente tem que se cuidar para não se transformar num processo narcisístico. E daí é a morte do artista, né? A hora que você começa a se admirar, que você não cresce, e dois, que você cria uma barreira de comunicação com o mundo que é impossível de transpor. A solidão do violão solo ela é muito pior do que a do violino, do piano, do violoncelo, dos outros instrumentos. A solidão do violão solo é trágica. Por exemplo, se não pinta show, né, e tal, a gente sempre tá com violão, né, porque se a gente ficar 2 dias sem pegar, 3 dias, já dá uma aflição danada, né, né? É uma coisa que já coça a mão, né, você fica um dia sem... Uma droga boa. Né, não dá pra ficar um dia sem ouvir música, né, bicho, por exemplo, né, Eu não posso dizer que o violão é uma necessidade, né, a música é uma necessidade quase que fisiológica, assim, pra gente. Mas o dia que eu não pego o violão, no dia seguinte eu tenho que pegar 2 vezes mais, ficar mais tempo, porque senão ele é traiçoeiro, né? Um instrumento que você tem que estar sempre em dia com ele. Eu gravei com o Chico Alves, gravei com o Orlando Silva, fiz arranjo com o Orlando Silva. Quem foi que eu não gravei? Por isso que eu digo você, não tem um músico brasileiro que tenha entrado mais em estúdio, tenha gravado mais do que eu, não tem mesmo, e não vai ter. Não vai ter, não é só se começar tão cedo quanto eu e ir embora tão tarde quanto eu pretendo.
Você tem uma ideia de horas de estúdio? Você gostou dessa? Gostei. Gostou essa foi boa. Se Deus quiser, vai demorar bastante. Sério? Se tudo correr bem, você vai depois que eu. Não, eu quero assistir teu sepultamento daqui a 200 anos. Na verdade, o choro, para o bem da verdade, o choro vem da periferia. Veja bem, eu sou barbeiro de profissão. Herdei do meu pai, agora não exerço mais, né?